Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta semana de aulas de gestão do conhecimento e inovação. Eu sou o professor Matheus e nessa aula nós vamos tratar de questões relacionadas ao profissional do século XXI e um pouquinho de prática, né, da gestão do conhecimento, como ela acontece, algumas ferramentas utilizadas para facilitar a aplicação da gestão do conhecimento dentro das organizações e, logicamente, como nós já temos conversado, né, na própria evolução profissional, né, na carreira das pessoas, né, como essas pessoas podem gerir o próprio conhecimento. Então, vamos lá. O profissional do século XXI. Então, esse profissional é muito diferente do profissional do século passado, né, do profissional que vem de outras eras. Nós precisamos hoje tratar da nossa própria carreira. No passado, as empresas cuidavam da carreira de seus funcionários, dos seus colaboradores. A pessoa entrava no trabalho, passava 30 anos na mesma empresa, praticamente até se aposentar. Hoje, as pessoas trocam muito mais de empresas porque elas são fiéis aos seus próprios projetos. Então, quando aquela empresa não está mais atendendo às suas necessidades, ou ela enxerga que ela tem novos potenciais, né, que podem ser desenvolvidos em outras organizações para buscar as suas necessidades, os seus desejos, né? Lembra que nós vimos lá a pirâmide das necessidades? Então, conforme esse profissional hoje tem muito mais opções, tem uma formação muito mais consolidada, a tendência é que ele procure muito mais por empresas que satisfaçam essa necessidade. Então, a troca, né, de organizações é muito maior. E isso faz com que a empresa não sinta mais aquela segurança, né, em tratar de toda a carreira do colaborador, da sua formação. Então, nós, né, profissionais, temos que tratar da nossa formação, cuidar da nossa carreira. E isso é muito diferente, né, dos profissionais do passado. E aí, nós, pensando na gestão do conhecimento, nós temos que desenvolver uma capacidade de enxergar essa atividade como uma base para o nosso próprio desenvolvimento profissional. E aí, esse profissional, bem como as organizações devem fazer, ele tem que ser capaz de avaliar o conhecimento, ele tem que ser capaz de desenvolver o seu próprio conhecimento, ele tem que ser capaz de acumular conhecimento, gerar conhecimento, né, por meio de pesquisa, de estudos, de inovação, de práticas. Ele tem que distribuir conhecimento, né? O conhecimento guardado não tem valor, né? Ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser distribuído. Lembra que nós vimos na aula passada que quanto mais utilizam o conhecimento que eu tenho, mais valor ele tem, portanto, mais valor eu tenho como um profissional, né? Se o meu conhecimento se torna valioso, ele passa a ser distribuído, eu passo a ser considerado referência naquela área. Portanto, eu aumento o meu nível de empregabilidade, né? Eu vou ter mais facilidade de transitar pelas empresas pelas quais eu quero, de fato, trabalhar, aquelas que valem a pena trabalhar. E, além de distribuir, proteger o conhecimento. E aí você pode estar achando estranho, né? Como que eu vou distribuir e vou proteger ao mesmo tempo o conhecimento? Não soa contraditório? Parece meio estranho, né? Mas, de fato, distribuir e proteger não são conceitos antagônicos, né? Eles não entram em conflito. Porque distribuir é compartilhar, é fazer com que ele circule. E proteger é garantir que aquele conhecimento continue comigo. É armazenar com segurança, é manter registros, arquivos, vídeos, enfim, a forma como eu achar melhor, né? Construir uma biblioteca de conhecimentos. Isso é proteger, né? Porque nós sabemos que nossa memória, embora seja muito poderosa, ela às vezes nos deixa na mão, né? Então, eu tenho que ter registros, eu tenho que ter onde buscar certos conhecimentos, eu não tenho como manter tudo na memória. Aliás, né, os computadores, os arquivos, os sistemas de registro, eles são uma forma de ampliar e organizar o nosso conhecimento para torná-lo de fácil acesso, principalmente aquele que eu não uso todos os dias, né? Porque ele tende a ir ficando cada vez mais esquecido, guardado, distante, e no momento que eu preciso, eu tenho que ter ele disponível. Então, esse é o proteger, né? Que eu não perca os conhecimentos que eu já
adquirir. Então, manter registros, manter formas de acesso é proteger o seu conhecimento, é garantir que ele vai continuar com você. E aqui ao lado nós temos uma figura, né, que fala sobre algumas características desse profissional também. Flexibilidade, criatividade, acesso à informação, né, utilização de informação, comunicação, responsabilidade, empreendedorismo, sociabilização, tecnologia. Né? Empreendedorismo não é só para quem vai empreender, de fato, abrindo uma empresa, criando uma empresa ou gerindo uma empresa. Você consegue empreender nas suas práticas, no seu dia a dia. Né? É o intraempreendedorismo. É aquele funcionário que consegue utilizar os recursos da melhor forma possível, buscando soluções, arriscando de maneira controlada, né, os recursos que ele tem, procurando inovar, criando. Então, aqui a gente tem um pouco da relação desse profissional do século XXI com a gestão do conhecimento. E aí, seguindo, né, um quadro que eu acho bastante interessante, que é que esse profissional desejado hoje pelas organizações, né, pronto para lidar com as questões atuais, com os desafios que se apresentam, que sabe, né, utilizar o seu conhecimento de forma flexível, com comunicação, com criatividade, interagindo, né? Essa é uma palavra de ordem, interagir com outras pessoas, aprender pela interação, buscar, trocar. Então, esse profissional, ele é o profissional requisitado pelas empresas. E é um profissional que realiza múltiplas tarefas, né? Ele não fica guardado numa caixinha e só sabe fazer uma tarefa específica, mas ele consegue transitar por diversas áreas que conversam com a sua área de especialização, a sua área de atuação principal, né, o seu core, né, o núcleo das suas atividades. Ele transita por áreas afins, né, aquelas áreas que conversam com a sua área. E tem capacidade de estar sempre aprendendo. Então, aqui nesse quadro, né, nessa figura, na verdade, nós temos aqui, de um lado, formação específica. Então, você tem que buscar uma formação, você tem que ter uma área específica daquela, né, a qual que você gosta, que você tem interesse, que você quer buscar, quer se desenvolver. Essa vai ser sua formação específica. Tem que ser sólida, tem que ser uma formação competente, uma formação que te traga, de fato, conhecimentos que te façam um profissional de destaque na área. Né? Você está disputando consigo mesmo, na verdade, né? Buscando sempre se aprimorar, tendo sempre esse sentimento de insatisfação, né? Principalmente com a nossa formação, porque isso nos move a buscar cada vez mais conhecimento. Então, se tornar esse profissional, né? Conhece muito bem uma área específica. Do outro lado aqui, nós temos domínio de áreas afins. Então, esse profissional, ao mesmo tempo que ele é muito bom na sua área específica, ele domina também áreas que conversam, que circulam, né, que estão na periferia da sua área de formação específica. Então, se você está afim, por exemplo, de trabalhar na gestão de uma empresa na área de recursos humanos, gostei muito dessa área, quero me especializar nisso, gosto muito disso, excelente. Seja um excelente profissional da área de recursos humanos, sabendo que para ser esse excelente profissional, você vai precisar, sobretudo, conhecer as áreas afins. Quais áreas? Né? Finanças, marketing, produção, relacionamento ao cliente, logística, enfim. Essas áreas, elas permeiam a área de recursos humanos, porque a todo momento eu estou recebendo requisições dessas áreas, eu estou participando de reuniões com profissionais dessas áreas, eu tenho que fazer programas de capacitação, de retenção de talento, recrutamento, seleção para essas áreas. E a área que a sua empresa atua, né? O setor que a sua empresa atua, você tem que conhecer muito bem. Então, conhecer, né, dominar essas áreas que circulam a sua área de especialização. Porque você vai ter que se comunicar, você vai ter que trocar conhecimentos, você vai ter que se posicionar, muitas vezes, a respeito dessas outras áreas, né, de conhecimentos que são exigidos nessas outras áreas. Isso te torna um profissional muito mais completo. E aí, se nós olharmos em cima, né, desse quadrado aqui, nós temos, na verdade, desse cubo, né, nós temos a cultura geral.
E a cultura geral está em cima porque ela dá a liga entre a formação específica e o domínio de áreas afins. É como se fosse a massa ali, né? Vamos pensar numa parede de tijolos. Você tem ali tijolos de formação específica e domínio de áreas afins. Se não tiver uma massa muito bem feita para agregar tudo isso, tornar algo único, né, algo forte, um muro de verdade, você só vai ter um monte de tijolos e blocos empilhados. E não é isso que nós queremos. Então, a cultura geral, ela vai permitir que você tenha uma visão mais sistêmica, uma visão mais do todo. Ela vai fazer com que haja liga entre sua área específica e a área de domínios afim. Vai servir de ponte entre esses conhecimentos. E aí permite com que você atue de forma muito mais criativa. Porque esses conhecimentos gerais, essa cultura geral, vai permear toda a sua atividade profissional e a sua vida como indivíduo, né? Sua vida particular, sua vida pessoal, aquilo que você anseia, aquilo que você gosta. Então, pratique um esporte, tenha hobbies, faça leitura, assiste séries, vá ao cinema, teatro, saia com amigos, converse, troque informações, participe de eventos, crie também, né, momentos para que você adquira cultura geral. E isso é muito importante também para a sua vida profissional. Muito bem, então aqui algumas dicas, né, para esse profissional do século XXI. Espero que ajude vocês aí na formação, aí na busca, né, cada vez mais de espaço nas empresas e galgando, né, postos cada vez mais altos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prática da gestão do conhecimento de uma forma um pouquinho mais técnica, né? Nós falamos já um pouco nas aulas anteriores, mas agora de uma forma um pouco mais técnica, usando aí como referência, né, Nonaka e Takeuchi, que são dois autores que foram os primeiros, né, a fazer uma descrição da análise do processo relacionado ao conhecimento empresarial. Eles são referência na área, né, de inovação, de gestão do conhecimento. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, faz uma busca aí sobre esses dois autores que vocês vão achar diversas publicações, livros, artigos que vão auxiliá-los a conhecer um pouquinho mais de gestão do conhecimento e inovação. Então, para esses autores, há 4 modos básicos, né, de transformar o conhecimento, aquele tácito, lembra? Aquele que está dentro da cabeça dos colaboradores, que eles aprendem na prática, que eles adquirem, e ainda não é socializado, não é distribuído, não é registrado, em conhecimento explícito, aquele que eu posso distribuir, que eu posso registrar, que eu posso expor. Então, existe aí a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. Então, vendo aqui a figura ao lado, né, o esquema, nós temos o ponto 1 aqui, a socialização. O que é isso? É eu pegar o conhecimento tácito, né, de uma pessoa, aquele conhecimento que ela tem, né, internamente, que ela aprendeu de suas práticas, dos seus processos, dos seus estudos, e fazer com que o conhecimento tácito de uma pessoa, né, para o conhecimento tácito de outra pessoa, convertendo, né, esse conhecimento por meio de interação. Então, na medida que você está trabalhando em equipe, esse conhecimento, por observar a prática do seu colega de trabalho, por conversar, pela própria convivência, esse conhecimento tácito que o seu colega de trabalho, a sua equipe de trabalho tem, começa a se transformar num conhecimento tácito seu também. Você começa a praticar as melhores práticas que você aprende com os colegas, com as equipes, e isso é por meio da socialização. Ainda o conhecimento não foi explicitado, não foi feito um manual, não foi feito um registro, mas a própria socialização faz com que esse conhecimento tácito de um indivíduo seja transferido, seja convertido para um conhecimento tácito de um outro indivíduo. Aí nós passamos aqui para o ponto 2, que é a externalização. Aqui eu vou converter o conhecimento que é tácito num conhecimento explícito, me preocupando, né, em realizar algum tipo de registro. Então é aquele esforço de pegar o conhecimento que eu tenho e escrever, e registrar num vídeo, fazer alguma forma de registro. Então isso é tornar aquilo que é tácito, que é interno, em algo externo. Por isso o nome externalização. Na terceira etapa, nós vamos fazer a combinação desses conhecimentos, né, dessas informações, desses conhecimentos, para gerar novos conhecimentos.
Então, a combinação é um momento crucial para a inovação. Aqui a gente passa a falar também de inovação. Uma vez que ocorre a partir da mistura, né, da combinação de conhecimentos explícitos com o objetivo de gerar novos conhecimentos. Então, eu vou converter um conhecimento explícito individual para um conhecimento explícito que passa a ser compartilhado. Então, aqui eu estou combinando conhecimentos. E, finalmente, a etapa 4, eu tenho a internalização. Transformar esses conhecimentos em conhecimentos tácitos novamente, internalizar esses conhecimentos e fazer com que eles sejam convertidos em novas atitudes, em novas percepções de mundo, em novas práticas. Ele volta a ser um conhecimento meu, adquirido. Então, eu vou converter o conhecimento explícito em tácito novamente, eu volto para o conhecimento tácito. É a interpretação que eu vou dar desses conhecimentos, né, do estudo. Por exemplo, a interpretação que você está dando dessa aula. O que está se transformando em conhecimento internalizado, você está voltando a um conhecimento explícito, que é essa aula, em conhecimento tácito, que é um conhecimento interno seu. Então, tudo aquilo que foi convertido, né, ou transmitido por meio de textos, vídeo, questões, práticas, e base na sua experiência pessoal, transforma num conhecimento tácito seu, porque é a forma como você interpreta esses conhecimentos. E aí nós voltamos para o esforço de socialização. Vocês percebem que aqui no centro nós temos uma espiral. Então esse processo tem que acontecer infinitamente. Socializo, externalizo, combino, internalizo. Socializo, externalizo, combino, internalizo. E assim eu vou evoluindo do ponto de vista do conhecimento. Muito bem. Passando aqui para a finalização da nossa aula. Então, aqui algumas ferramentas, né, que auxiliam a empresa e os profissionais a praticar a gestão do conhecimento. Na maior parte das vezes são ferramentas práticas, aliás, grátis, né, gratuitas, que podem ser aprimoradas, né? Algumas oferecem uma versão grátis que você pode pagar para ter uma versão mais completa, mas aqui eu tentei trazer para vocês algumas que são exclusivamente grátis em todas as suas funcionalidades. Então, algumas delas já podem ter mudado, pode ter... Essas ferramentas, elas vivem em constante evolução, são softwares, né? Então, sempre tem atualizações. Então, dependendo de quando você está vendo essa aula, algumas já mudaram, algumas mudaram de nome, algumas mudaram de forma de apresentação, até de funcionalidades. Mas aqui serve como base para vocês e, sobretudo, para entender que existem ferramentas disponíveis e acessíveis para fazer gestão do conhecimento. Então, temos aqui a Bitrix 24, né? Bitrix 24, é uma plataforma gratuita de colaboração online. Ela pode integrar vários setores de uma mesma empresa por meio de chat, intranet social, gerenciamento de projetos, documentos em nuvem. Olha como é interessante para compartilhar conhecimento, trocar informações, participar de projetos. Tem a Answer Hub, que auxilia na criação de projetos e fornece uma base de conhecimento para armazenar e compartilhar na empresa. Aquilo que a gente vem falando de gestão do conhecimento, né? Que é importante armazenar, é importante compartilhar, socializar o conhecimento, distribuir o conhecimento. A Confluence, né, utilizado pela NASA, pela Spotify, pela Lufthansa, né, entre outras empresas, que permite a colaboração entre vários times para realizar projetos. Fornece também acesso a uma base de conhecimento para publicar as informações que esses projetos vão adquirindo, né? Vão construindo esses conhecimentos. Olha que ferramenta interessante. E temos a SoundSite, né? SoundSite, né? Permite compartilhar conhecimentos de uma forma mais atrativa. Com este software, você pode gravar faixas de áudio em seu texto, tornando mais amigável o acesso à informação. Então, além do texto, ele inclui áudio no próprio texto, né, tornando esse compartilhamento, essa socialização ainda mais interessante, mais interativa, talvez mais eficaz. E, finalmente, aqui a Timeline. Né, essa aplicação possibilita a inserção de imagens, vídeos, links e áudios, criando uma linha do tempo de um projeto, de uma aplicação. Então, você vai mantendo o registro de tudo que está sendo feito num determinado projeto, né, no seu andamento, por meio de imagens, vídeos, links, áudio, e isso torna uma timeline viva, né?
a qualquer momento você pode buscar essa linha do tempo, né, e ver como que o processo caminhou e aprender com esse projeto. Então, essas são algumas, existem muito mais, né? Vocês aí que ficaram, de repente, curiosos, vão buscar, faz uma pesquisa, ferramentas para a gestão do conhecimento, aplicações para a gestão do conhecimento. Uma busca rápida aí vai dar muito resultado para que vocês conheçam um pouquinho mais dessas ferramentas, tá bem? Então, seguindo aqui para os finalmente, como sempre, pedindo para que vocês colaborem com nossa aula, né? Compartilhem aí o conhecimento de vocês, é aquele momento da nossa interatividade, onde eu posso ler um pouquinho do que vocês estão pensando, do que vocês acharam da aula. Então, aqui o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, olha, conhecimentos técnicos, formais específicos de determinadas áreas, nós adquirimos por estudo e por práticas específicas, indo à escola, participando de um curso, trabalhando. Agora eu quero que você compartilhe com a gente como que você adquire seus conhecimentos gerais, sua cultura geral. O que você faz? Você tem algum hobby? Você participa de algum grupo de estudo? Você gosta de algum tipo de leitura? Você assiste alguma série? Você vai a teatro? Frequenta cinemas, eventos culturais? Enfim, como que você trata essa questão da cultura geral? Né? Música, enfim, entretenimento, tudo isso vai somando e vai construindo sua cultura geral. Mais uma vez, né, agradeço a atenção de vocês, peço para que vocês deixem aí o like na aula, né, compartilhe aí com seus colegas, caso você ache interessante. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.